Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui neste momento para analisarmos uma nota, uma introdução na Bíblia de Estudo Dake. Embora aqui na introdução não diga Epístola do Apóstolo São Paulo aos Hebreus, mas a nota é uma nota muito boa e tem aqui os argumentos que sustentam a autoria do apóstolo São Paulo. Olha aí, ó. Autor. Os argumentos que sustentam a autoria de Paulo são. E é isso que nós vamos analisar aqui neste vídeo. Então vamos lá. Epístola aos Hebreus. Cristo superior aos profetas, anjos, Moisés, Josué, sacerdotes e todos os santos do Antigo Testamento. O sacerdócio de Melquisedeque suplanta o de Arão. O Novo Testamento é a culminância do Antigo Testamento. Sumário. Data e local. Escrito de Roma, cerca de 68 depois de Cristo, junto com Gálatas e 2 Timóteo. É bem possível, né? Eu acredito. Um dos motivos da carta aos Hebreus não ter a assinatura do apóstolo Paulo, como ele fazia em todas as suas epístolas, provavelmente porque era a continuidade de uma outra carta. E alguns acreditam que Hebreus é a continuidade de Gálatas, né? É possível. Vamos lá, o autor. Os argumentos que sustentam a autoria de Paulo são: primeiro, os pensamentos e argumentações são de Paulo. Qualquer diferença de estilo se deve ao fato de este texto ser escrito por um judeu a outros judeus, e não às igrejas gentias, como em outras epístolas. Isto é verdade, né? A carta aos Hebreus é para os hebreus, é de judeu para judeu, não para gentios. Além disso, a tradução do livro para o grego foi feita por Lucas. Pode ter contribuído para alguma mudança no estilo. Totalmente possível também. Paulo escreveu, se era aos hebreus, então escreveu em hebraico. Mas depois Lucas traduziu para o grego. E isso pode explicar a mudança do estilo. Segundo, Pedro confirma o fato de que Paulo escreveu uma epístola para os judeus. 2 Pedro 3, 15, 16. Terceiro, a autoria de Hebreus é atribuída a ele por mais de 100 antigos copistas, tanto no grego quanto no latim, de 70 a 730 d.C. Quarto, ele foi recebido no concílio de Laodiceia, como sendo de Paulo, 363 DC. Aqui já é a história, né? Que diz: pelo concílio de Cartago, 397 d.C., pelas igrejas sírias, 370 d.C., e, de modo geral, pelas igrejas gregas e orientais dos primeiros séculos. Quinto argumento. Paulo é nomeado como o autor no manuscrito alexandrino de 500 d.C. Sexto argumento. Algumas igrejas latinas questionaram a autoria somente porque o nome de Paulo não aparece na introdução, como em todas as suas outras epístolas. Mas isso acontece por duas razões. Vamos lá. Primeira razão. Eusébio, o pai da história da igreja, explicou que Paulo escreveu a epístola em hebraico, deixando seu nome de fora, para que ela pudesse ser lida e recebida mais rapidamente pelos judeus, os quais o odiavam e não queriam ouvir nada que ele quisesse falar. Lucas a traduziu para o grego, por isso ela é similar a Atos. Isso aqui provavelmente está no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Segundo, nos manuscritos mais antigos, a epístola vinha depois de Gálatas, como com o título aos Hebreus, indicando que ela era parte da carta aos Gálatas. É o que eu disse aqui no início, né? Se isso é verdade, a autoria declarada em Gálatas 1:1
se aplica aos dois livros. Isto explicaria por que Paulo fala de Gálatas como uma carta maior, lá em Gálatas 6:11. O Israel de Deus, de Gálatas 6:16, poderia ser uma introdução apropriada ao livro de Hebreus. O sétimo argumento. Não existe nada na epístola contrário à autoria de Paulo. Na verdade, existem muitas evidências internas de que Paulo foi o autor. Ambos os livros argumentam demoradamente. Aí vem primeiro. Esse argumento se divide aqui em 7, né? 7 partes. Vamos lá. Ambos os livros argumentam demoradamente sobre a abolição da antiga aliança. 2. Ambos antecipam a visita do escritor, Gálatas 4:20 e Hebreus 13:19. 3. Paulo foi o único escritor do Novo Testamento que pediu oração por si mesmo. Confira Hebreus 13:18 com 2 Tessalonicenses 3:1. Quarto, muitas exortações em Hebreus são similares àquelas de outras epístolas de Paulo. Aí tem uma lista aqui, né? Aí você, meu amigo, pode pausar o vídeo ou voltar depois e pegar aqui todas essas referências aqui. Olha só, é muita mesmo, né? Muitas exortações em Hebreus são similares àquelas de outras epístolas de Paulo. Então nós não vamos ler todas as referências, mas está aqui. É só você pausar o vídeo, tirar um print e conferir. Quinto, o autor de ambos os livros escreveu da Itália. Hebreus 13:24. Sexto, Paulo foi o único escritor do Novo Testamento que escreveu da prisão e esperava a libertação. Hebreus 13:19-23. Com Filipenses e por aí vai. Sétimo, nenhum outro escritor de epístolas menciona Timóteo. Paulo se refere a ele 20 vezes em suas epístolas reconhecidas. É verdade. Confira Hebreus 3:23. Quando Paulo menciona Timóteo a outros, sempre refere a ele como irmão. Isso pode ser conferido em 2 Coríntios 1:1, Colossenses 1:1, 1 Tessalonicenses 3:2. Pois bem, voltando aqui, nós temos aqui a 8ª parte do 7º argumento. São 7 argumentos. Então vamos lá, vamos ler. A conclusão da epístola é como outras de Paulo. Confira Hebreus 13:18-25. Com o fim de suas outras epístolas. Então tá aí, né? Vamos acabar de ler aqui o tema. Apresentar Jesus Cristo como Deus e como melhor que todos os homens e anjos. Provar que o judaísmo e a lei tiveram seu término. Reforçar a fé dos cristãos judeus. E apresentar as doutrinas da nova aliança a todos os homens. Estatística. 58º livro da Bíblia. 13 capítulos, 303 versículos, 17 perguntas. 270 versículos de história, 9 versículos de profecia cumpridas, 24 versículos de profecia não cumprida. Dake provavelmente era matemático, né? Ou então gostava muito da matemática, né? Pelo que a gente nota aqui nas notas, né? Que ele coloca de estudo na Bíblia Dake. Pois bem, então tá aí. Essa Bíblia que nós temos aqui é uma Bíblia muito antiga. Foi o nosso irmão Anderson, lá de Mariápolis, que me deu essa Bíblia. E a letrinha dela é bem pequenininha, né? E provavelmente essa Bíblia, eu não sei se ela ainda é vendida aí. Mas você que não tem uma Bíblia dessa, é uma novidade. De repente, para você, essa nota aqui, né, na Bíblia Dake, reforçando a autoria do apóstolo Paulo. Com certeza foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? As Bíblias mais antigas sempre vinham com escrito carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, epístola do apóstolo São Paulo aos Hebreus. As Bíblias mais moderninhas é que vem epístola aos Hebreus somente, mas nós sabemos
que foi Paulo. Nós cremos pelo discernimento do Espírito Santo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Pois bem, eu quero chegar ao final dessa explicação aqui sobre a autoria do apóstolo Paulo aos Hebreus, mostrando aqui como era uma Bíblia há muito tempo atrás, há 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos atrás. Ela vinha dessa forma aqui, ó. Epístola de São Paulo aos Hebreus. E nós temos aqui uma Bíblia de 206 anos atrás que nós temos aqui. Epístola de São Paulo aos Hebreus. Nós cremos, confessamos que a carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus foi escrita por ele, né? Não temos dúvida nenhuma disso. E também aqui está, né, o final. Mostramos o início numa Bíblia de 200 anos atrás. E aqui está o final da carta aos Hebreus. Aqui você pode ver que no versículo 23, que ele diz assim: sabei que já o irmão Timóteo está solto, com o qual se presto vier vos verei. Saudai a todos os vossos pastores e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Ou seja, foi escrita na Itália, provavelmente lá em Roma. A graça seja com todos vós outros. Amém. Aí, aqui embaixo, não faz parte das escrituras sagradas, mas a observação. Escrita de Itália aos Hebreus e enviada por Timóteo. É muito interessante, né? Então, tá aí a carta aos Hebreus, o argumento, né? Vamos voltar aqui. O argumento, ou melhor, 7 argumentos de que foi Paulo que escreveu, o apóstolo São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Que Deus os abençoe e Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.